A lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos e omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. A lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário ou a qualquer título a responsabilidade pelo pagamento, na hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens e serviços previstos na lei de cada estado. Para efeito de exigência do imposto à substituição tributária, inclui-se também como fato tirador do imposto a entrada da mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. A base de cálculo da substituição tributária será, em relação às operações ou prestações antecedentes e concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído. Então, em operações ou prestações antecedentes e concomitantes, é aquele valor da operação praticado pelo substituído. Já em relação à substituição tributária de operações e prestações subsequentes, será o somatório das seguintes parcelas: o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário, o montante do valor do seguro, frete e outros encargos cobrados e transferíveis aos adquirentes ou tomadores do serviço, e também a margem do valor agregado, e isso inclui o lucro relativo às operações e prestações subsequentes. Então, em operações antecedentes concomitantes, vai ser o valor da operação. Já quando a gente está falando de prestações, operações subsequentes, daí a gente vai ter um somatório aqui. Vai ser o valor da operação, o montante do seguro, frete e outros encargos que são transferíveis a quem está adquirindo, a quem está tomando o serviço, adquirindo a mercadoria ou tomando o serviço, mais ainda o valor agregado, isso inclui o lucro. Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações e prestações antecedentes, o imposto será devido pelas referidas operações ou prestações, será pago pelo responsável quando? Bom, então estamos falando de operações e prestações antecedentes. Nas antecedentes, ele será pago no momento da entrada ou recebimento, entrada de bem ou recebimento de serviço. Ele vai ser pago também as prestações antecedentes, operações e prestações antecedentes, na saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, ainda que isenta ou não tributada. Então, entrada ou recebimento, saída, ainda que isenta ou não tributada. Também será pago com relação às operações e prestações antecedentes, quando ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência de fato determinante do pagamento do imposto. Qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência de fato determinante do pagamento do imposto também vai ser o momento, vai ser quando será pago pelo responsável em relação a operações e prestações antecedentes. Em se tratando de mercadoria ou serviço cujo preço final ao consumidor único ou máximo seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é esse referido preço por ele estabelecido. Então, quando a gente está falando de fixado, a base de cálculo para fins de substituição é esse preço por ele estabelecido. Existindo preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador sugerido, poderá a lei estabelecer como base de cálculo esse preço. Então, agora é um poderá. Lá em cima, quando era fixado, ele dizia que é esse referido preço. Porque quem fixou? Vai ser fixado por órgão público competente. Nesse caso, é esse preço que deve ser obedecido. Agora, quando a gente tem aqui um preço final sugerido pelo fabricante, poderá a lei estabelecer esse daí como base de cálculo. Então, é uma faculdade da lei. A margem a que se refere a linha C, que está falando lá da margem de valor agregado, será estabelecida com base em preço usualmente praticado no mercado considerado, obtido por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso 2 do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para a operação prestação interna do estado de destino, alíquota interna do estado de destino,
sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido na operação ou prestação própria do substituto. Vamos dar uma olhada em qual que é esse inciso 2 do caput. A base de cálculo para fins de substituição tributária em relação a operações e prestações subsequentes é aquele somatório que a gente falava. Não está falando de antecedente concomitante, está falando de operações subsequentes. Então, aqui nós estamos falando de um imposto a ser pago por substituição naquelas operações subsequentes, que é desse inciso 2. Nas subsequentes, corresponderá a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para operações e prestações internas. Então, uma diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a respectiva base de cálculo do valor do imposto devido na operação ou prestação própria do substituto. Em substituição disposto no inciso 2 que a gente acabou de ver, que são aquela substituição subsequente, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço, poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado relativamente ao serviço, a mercadoria ou a sua similar em condições de livre concorrência, adotando-se para a apuração a regra estabelecida no parágrafo 4º desse artigo. A regra do parágrafo 4º fala da margem, a que se refere aqui, será estabelecida com base em preço usualmente praticado no mercado considerado obtido por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações ou outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. A adoção de um regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de quê? Dependerá de um acordo específico. Que tipo de acordo específico celebrado entre os estados interessados? Então, substituição tributária em operações interestaduais, acordo específico celebrado pelos estados interessados. A responsabilidade do artigo 6º pode ser atribuída. Artigo 6º. A lei estadual poderá atribuir ao contribuinte do imposto ou a depositar a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto. Então, essa responsabilidade pode ser atribuída ao contribuinte que realizar a operação interestadual com petróleo, inclusive lubrificante, combustíveis líquidos e gasosos, e de derivados em relação às operações subsequentes. Essa responsabilidade também vai poder ser atribuída à empresa geradora ou distribuidora de energia elétrica nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou substituto tributário, pelo pagamento do imposto desde a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado, onde deva ocorrer essa operação. Nas operações interestaduais, com a mesma mercadoria tratada no inciso 2, inciso 1 e 2 do parágrafo anterior, que tenham como destinatário o consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao estado onde estiver localizado o adquirente e será pago pelo remetente. Então, nesses dois casos aqui, desse parágrafo anterior, nas operações interestaduais, com mercadoria de que trata o inciso 1 e 2, que tenham como destinatário o consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao estado onde estiver localizado o adquirente e vai ser pago pelo remetente. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor pago por força de substituição tributária, correspondente ao faturador presumido que não se realizar. Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de 90 dias, o contribuinte substituído poderá se acreditar em sua escrita fiscal do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo. Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 dias da respectiva notificação, precederá o estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.